Deixe Deus falar com você através do Café com a Verdade. Bem-vindos ao grupo Café com a Verdade. A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao grupo Café com a Verdade. Deus abençoe. Olá, Café com a Verdade. Sejam todos bem-vindos ao Café com a Verdade. Bem-vindos ao Café com a Verdade. Bem, boa tarde a todos, os irmãos ouvintes aí do Café com a Verdade. Hoje, nessa tarde, nós vamos entrevistar um grande amigo mesmo do peito, do coração, Pastor Linhares. Vai ser uma entrevista sobre louvor e adoração, onde é a área dele, né? Ele vai fazer a apresentação dele agora. Mas, Pastor Linhares, já agradeço de antemão a colaboração com o canal Café com a Verdade. Então, todos têm oportunidade de expressar o seu conhecimento da palavra em todas as áreas, principalmente nessa área tão importante. Até hoje, a gente não tem nenhuma palavra que fale sobre louvor e adoração. Então, muito obrigado, e eu deixo aí a palavra para o pastor se apresentar aí para o grupo. Graça e paz a todos os irmãos, é uma alegria, ficamos assim lisonjeados pela lembrança, né, pelo convite, e uma grande responsabilidade também, né? Afinal de contas, um assunto tão importante, tão relevante aí para a vida da igreja, né? E estamos aí para poder contribuir com o canal, entendemos aí a importância, né, de temas sempre importantes para o contexto, né, evangélico, e que sempre traz aí uma saúde espiritual, né, para os ouvintes. E eu fico alegre de poder contribuir, poder participar e compartilhar um pouco mais de informações aí. Amém. Então, pastor, quando que começou a sua vida pastoral? Quando que começou o desejo de tocar, cantar? Quando que começou a ministrar na igreja? Essa forma de dom, né? Sim. Que você tem? Para quem conhece um pouco a minha história, né, rapidamente, eu sofri um acidente com 4 anos de idade, de queimadura, em que eu perdi a visão por um tempo. Então, durante esse tempo, eu consegui aguçar a audição, né? Isso aí foi algo que acabou... todas as coisas contribuem para o bem, né? Depois Deus me curou, e eu passei a enxergar normalmente. Meu pai era zelador de uma igreja, e nessa oportunidade a igreja sempre foi o meu parque de diversão, um lugar onde a gente tinha prazer de estar. Eu via ali ele lavando e tudo. Então aquele lugar era um lugar que é a casa do pai, realmente. E desde pequeno, uns 4 anos, a gente cantava e já sentia a presença de Deus. Começamos a ter nossas primeiras experiências com Deus, né? Aos 8 anos, foi quando eu senti realmente o chamado, né, para o louvor e adoração, quando eu vi um grupo infantil adorando na igreja, chamava Louvarte, né? E todo mundo tocando flautinha doce, aquilo ali tomou meu coração. Eu virei para o meu pai, com o olho brilhante, falei: papai, descobri o que eu quero para a minha vida. É isso aí. Ele acreditou, e ali começou uma caminhada de estudo dentro da igreja, né, e fora dela também, né? Passamos por alguns cursos técnicos, no Vila Lobos, aos 9 anos, depois curso técnico na UFRJ, lá no Rio de Janeiro. A gente é carioca, né, lá no Rio de Janeiro. Ao acabar o ensino médio, eu incursei em bacharel para piano, na UFRJ mesmo, e ali eu estudei vários anos, né, desde 1996 até 2001, aproximadamente, quando eu passei para a Escola de Especialistas em Aeronáutica aqui, e completei o meu curso técnico em música também. Eu faço parte da banda sinfônica, né, da Escola de Especialistas, e após isso a gente tem trabalhado na igreja, né, de uma forma geral, tanto na área de música, até então, sempre na área de louvor e adoração, né? Uhum. Até que Deus chama para o ministério da palavra, né, da pregação também. Então, a partir de 2017, em 2010, eu concluí uma faculdade também de bacharel em música pela FASC, né, a Faculdade de Santa Cecília, em Pindamonhangaba. Em 2000, entendendo o chamado do Senhor na área da palavra, o chamado pastoral,
A gente completou também o bacharel em teologia em 2015 e começamos a pastorear uma igreja em 2017, chama Igreja Batista Primeiro Amor. E ali nós estamos assessorando não mais linha de frente, né, da adoração e louvor, por causa das atribuições aí com o pastoreio, mas também contribuímos, né, e exercendo o ministério pastoral, né, nessa igreja aí. É mais ou menos Falar nisso, pastor, quero mandar um grande abraço, um grande beijo para os irmãos da Igreja Batista Primeiro Amor. Falar assim que eu tenho um amor muito grande por eles, por essa igreja, e não é só primeiro amor, não. Lá é primeiro, segundo, terceiro, quarto amor, amor sempre, né, pastor? Aí eu queria deixar aí a minha saudade, o meu amor também pela igreja, né? Já que a gente está servindo a Deus numa outra denominação, mas estamos muito perto, né? Nos conhecemos muito, fazemos visitas, né? O pastor vem aqui, a gente conversa bastante, então a gente não está longe, não, né? Mas eu queria começar... A passagem pelos irmãos foi bem marcante também na igreja, né? Bem marcante, bem intensa, né? Deixar em nossos corações uma marca que vai perdurar aí por muito tempo, né? E foi uma igreja, estão se encaminhando para uma igreja que é também co-irmão, uma igreja que nós amamos muito. Forte abraço aí, pastor Cadu, né? Sua esposa Karen, a igreja Nazarena, que a gente anda sempre alinhado aí, em parceria. Alinhado, é quase a mesma igreja, né, pastor? Sim, exatamente. Na verdade, é a mesma igreja, né? É a mesma igreja, né? A igreja de Cristo Jesus é uma só, né? Glória a Deus por isso. Então, tá bom. Então, vamos ao assunto, pastor? Vamos ao assunto. Eu queria saber do pastor, para o canal também saber, quando que foi teologicamente formado e inventado o louvor e a adoração a Deus? Certo. Pelo que nós entendemos, né, biblicamente, a música ela foi criada por Deus, né, tem uma origem no reino dos céus, né, é um ato criativo de Deus, realmente, um dom, um presente de Deus, né. A gente pode acompanhar lá, para quem tiver a sua Bíblia aí por perto, o livro de Jó, uma primeira menção ao livro de Jó, capítulo 38, versículo 4, né? E depois o versículo 7 diz: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. E no versículo 7, Deus falando, né? Ele diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. Então, aqui é uma primeira menção, essas estrelas da alva, é uma menção a seres angelicais, né? E diz que eles estavam ali alegremente cantando, jubilando, todos os filhos de Deus, uma menção aos filhos de Deus como os anjos, né? Então, é uma atividade, a música é uma atividade celestial, ao qual nós também vamos participar, né, muito em breve, com a vinda do Senhor. E já era uma prática presente, né, no culto, no dia a dia, nos céus, né, celestial. Há uma menção também... Pois não. A gente pode falar, então, que assim como a natureza de Deus é de geração em geração e a natureza de Deus é eterna, então o louvor e a adoração também faz parte disso, né? Sem dúvida. Algumas pessoas comentam sobre a personalidade de um querubim, né, chamado Lúcifer. Esse querubim, ele exercia uma liderança, sem dúvida, na área do Ministério de Adoração e Louvor. Há uma série de comentários acerca disso, né, se ele seria apenas um líder, um regente do coro angelical. Alguns chegam a exagerar, né, no meu ponto de vista, dizendo que ele era a própria música. Lúcifer, quando andava, diz que as suas vestes já ressoavam louvor, né? A gente pode ver essa passagem que fala sobre isso, está lá no profeta Ezequiel, capítulo 28, né? Versículo 13, tem uma versão que diz o seguinte: estiveste no jardim do Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa, era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix. Depois, no final do versículo, ele diz: em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros,
né, no dia em que foste criado, foram preparados. Então, está aí uma menção, né, em Ezequiel 28:13, dessa liderança que Lúcifer, esse querubim, ele exercia como regente, né, como maestro, vamos dizer assim, desse coral angelical, né? Uhum. E aí o restante da história também, o próprio capítulo de Ezequiel, capítulo 28, vai nos dizer ele que, por causa desse espaço, né, desse cargo que ele ocupava, também ele exercia certa persuasão no céu, né? E é um momento que a altivez, o orgulho toma o seu coração. Foi. E ele almeja, então, se assentar no trono de Deus. E ali ele é expulso do céu, né, juntamente com 1/3 dos anjos, desses coristas aí. E aí a gente brinca entre os levitas, os cantores, né, dizendo que os levitas eles sofrem tentação da síndrome de Lúcifer, né? A síndrome de Lúcifer é essa tentação que o músico tem de permitir que a altivez, né, que a soberba ocupe o coração, por causa da importância que a música exerce até hoje no culto do Senhor, né? Então, verdade. todas essas questões estão implícitas aí com relação à origem da música, né? E há alguns ainda que dizem que por causa de Lúcifer ter sido destituído do seu cargo, né, como adorador, foi reprovado nesse cargo como adorador, porque ao invés de prestar adoração a Deus, começou a almejar adoração a si mesmo. Então, pensando nisso, Deus teria instituído, né, outro adorador e o ser humano. Então, o ser humano ele foi criado para a glória de Deus, para louvor de Deus. Aí existem inúmeras passagens, né, que a gente pode mencionar aqui. Agora, na Terra, isso é uma atividade nos céus, né? Na Terra, a primeira menção de músico, né? Não que a adoração seja sinônimo de música, muito pelo contrário, né? A adoração não é música, a gente precisa deixar isso claro, né? A adoração, já a gente vai falar um pouco sobre as definições de adoração, fruto de um coração transbordante de gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Mas a primeira menção de uma atividade musical está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 21, né, que fala sobre Jubal, que era o pai de todos os que tocam harpa, né, de todos os que tocam flauta. Então, a atividade na terra é devido a Jubal, né? Aliás, pastor, para criar um instrumento musical naquela época, então quer dizer que a humanidade não era tão bárbara assim, né? Exatamente. Há um comentário interessante que a gente pode fazer sobre isso, né? Sobretudo para algumas pessoas que consideram os instrumentos como profano, né? Há alguns cultos que aceitam apenas o canto vocal, né? No caso, como sacro, como sagrado, e descartando, então, o uso de instrumentos, né? Todo aquele debate sobre bateria ser do diabo, guitarra ser do diabo ou não, né? Como algo profano. Na verdade, quando a gente olha para Jubal, que é da descendência de Caim, inclusive, né? É uma descendência, se a gente pode chamar de profano, né? E é justamente ele, essa descendência, que tem a criatividade da parte de Deus de criar instrumentos, né? A descendência dos filhos de Deus, a gente pode ver lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 26, o culto ao Senhor passou a ser implementado, né, em Gênesis 4, versículo 26, apenas com um personagem chamado Enos, né? Capítulo 4, versículo 26 de Gênesis, diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a partir daí nós temos duas descendências, uma descendência de Caim, né, que por mais que fosse rebelde e procurasse adorar a Deus, nem sempre da forma como Deus exige ser adorado, mas nós vemos valores, ainda assim, na música secular, né, aí, atividade, está tudo implícito nessa prática. E hoje nós vemos isso aí, a adoração, o tipo de música que é feito, a adoração segundo a descendência de Caim, né, que seria uma música secular, que é produzida até hoje, né, que vai enaltecer
a beleza da criação, os amores, né, por mulheres, os amores, o amorelo. E nós temos aí uma outra descendência, que é a descendência de Enos, ou a descendência de Adão, que permanece produzindo uma música direcionada para Deus, né, em adoração e louvor ao único Deus vivo e verdadeiro. Então, a gente tem essas duas linhagens de música secular e a sacra. Duas vertentes, né? Pastor, eu vou pular, porque o pastor falou em relação aquelas pessoas que têm o dom mesmo de instrumento e se aprofundam e tem aquela facilidade, né, de ouvir, a pessoa já ouve alguma coisa, já sabe que nota que é. Essa turma, eu me refiro também ao pastor, mas essa turma não tem, assim, por ter essa facilidade, essa inteligência, tem um pouco de dificuldade de disciplina com horário, disciplina em relação à organização de louvor, ao horário, ao ensaio, e eu emendando também numa outra pergunta que eu queria te fazer, se essa turma também, que não sou eu, eu não sei nem cantar, mas se essa turma também tem dificuldade em relação a separar vida afetiva, vida profissional do louvor. No seu caso, não tem como separar. Mas a pessoa, às vezes, ela é tão boa no que faz, ainda mais louvor, que é uma coisa maravilhosa, que às vezes ela não tem disciplina e ela não sabe separar tempo. Aí eu queria saber o que o pastor acha disso. Sim. É como tudo na vida, né, exige inspiração e transpiração. Então, nós temos, sim, a música, ela faz parte de um dom, né, ela está atrelada a um dom natural, né, muitos já nascem com essa facilidade, essa tendência, essa predisposição, alguma habilidade, que às vezes é herdado até geneticamente, né, isso acontece também, né, facilidades de manusear as mãos, né, de forma a tanger instrumentos, isso pode ser passado, já existem estudos sobre isso, que fala sobre a memória cinética, né, a memorização cinética, né, sinestésica, né, sinestésica, do toque, do tato, isso é transmitido. Então, algumas pessoas já nascem com essa predisposição, né, com esse dom natural, que é chamado dom. Né? A gente pega alguns músicos seculares, né, é o caso de Mozart, né, que aos 4 anos já estava escrevendo a sua própria sinfonia, suas próprias composições. Mas, todavia, nós temos aí pessoas que nascem com esse dom e talvez não seja, não descubra esse dom. Acontece muitas vezes, o camarada não descubra ou não invista nesse dom. Então, pode ser que não venha a ser tudo aquilo que ele poderia ser, né? Por outro lado, nós temos aí pessoas que talvez não nasça com esse dom natural, mas que, através da transpiração, né, venha a desenvolver um ouvido, a gente chama de ouvido absoluto, é aquele que já nasce ouvindo tudo, né? Se um talher cai no chão, ele sabe qual é a nota que é, mas existe um ouvido que é treinado, né, através da percepção musical, e aí vem através da transpiração, do exercício, né? Então, a pessoa que tem o dom natural, ela deve se aperfeiçoar, ela deve se treinar. Às vezes, a pessoa que tem o dom, ela fica preguiçosa. Acontece muito isso. Uma pessoa preguiçosa, que não estuda, que não procura se aperfeiçoar, não vai em busca da excelência. Então, por outro lado, uma pessoa que talvez não tenha o dom, mas seja esforçada, né, estudiosa, ela pode passar em muito aí esse outro camarada aí que é mais preguiçoso na mordomia do seu dom. Então, existem essas duas coisas. Agora, quando nós conseguimos aliar o dom natural, né, com o dom, com a transpiração, com o estudo sistemático, né, dos instrumentos, do louvor, né, então aí a gente consegue chegar no caminho da excelência, né? Agora, é muito comum isso, é muito comum a pessoa que tem a facilidade negligenciar outras áreas, né? Da espiritualidade, por exemplo. Não adianta o camarada ser muito técnico e, por outro lado, não ter no coração essa adoração genuína, né? Essa comunhão com Deus. Afinal de contas, a adoração, né, da definição que a gente pode usar aí de adoração, uma das definições é proscúnio, é ir para beijar, né, no grego, proscúnio.
Adoração, o senhor fala? Adoração significa ir para beijar, né? Ir para beijar. O proscúnio do grego, né? Existem outras também nomenclaturas, mas é passar tempo com Deus, é ter esse prazer de passar tempo com Deus. Então, nós podemos ter uma pessoa muito técnica, né? E, por outro lado, que não seja adoradora. A gente usa o exemplo aí de Abel e Caim, por exemplo, né? As duas ofertas que foram apresentadas ali, você tem o Abel, que tinha o prazer, o coração posto naquilo ali, o prazer de passar tempo com Deus, a sua adoração foi aceita. Ao ponto que Caim, né, por mais bem intencionado que tivesse, teve a sua adoração rejeitada. Então, pode o camarada chegar lá, um músico, e dar 1000 notas, né, talvez para a sua própria adoração, né, para se aparecer diante de um público, fazer um show gospel, né, e de repente ele não está adorando. Né? Então, pastor, eu ia te perguntar, o pastor falou em relação à definição da palavra adoração no grego. E a diferença entre louvor e adoração? Exato. Então, uma definição simples, assim, que por muito tempo me ajudou, né? Adoração seria adorar a Deus pelo que Ele é, né? Louvor, adorar pelo que Ele faz. Né? Interessante, hein? Exatamente. Então, mas a adoração, ela é interior. Ela vem do interior, de um coração transbordante de gratidão a Deus, né? Que eu reconheço como Pai, como juiz, né? Como Deus, né? Então, ela vem primeiro. A adoração, ela nasce no coração, no interior de um coração grato. Se fosse uma causa. Toda causa, todo efeito tem uma causa. Então, a adoração, ela parte do interior. E o louvor, ele está atrelado ao exterior. De que maneira essa adoração vai ser exteriorizada? Então, o louvor, ele é o meio. Né? É o meio. Então, em uma música, você pode tanto adorar quanto louvar, né? Exatamente, essa é a ideia. Né? Essa adoração, como a gente disse no início, ela não é sinônimo de música, pura e simplesmente. Então, adorador é aquele que canta bem, que toca bem. Não, na verdade, a adoração é um estilo de vida. A adoração, ela é aquilo que alimenta toda a vida espiritual do cristão. Né? Tudo está lá em 1 Coríntios 10, 31, né? Para quem tem a Bíblia aí e quiser acompanhar com a gente. 1 Coríntios 10, 31. 10, 31, que vai dizer para nós aí, né? Assim como também eu procuro em tudo. 1 Coríntios 10, 31, né? A passagem que nos diz aí que tudo que façais para a glória de Deus, né? Deixa eu ver se é essa passagem mesmo. Não estou encontrando aqui no momento, mas é justamente aquela passagem que diz, né? Tudo que façais, é isso mesmo, né? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, essa ideia de fazer tudo para a glória de Deus é o que alimenta a vida espiritual. Né? Então, eu estou passando uma roupa, eu estou lavando roupa, eu estou fazendo faxina, eu estou no caminho, como você estava ainda há pouco, do caminho do trabalho para casa, eu estou louvando, eu estou adorando a Deus. E isso, na verdade, é o que alimenta a vida do cristão. A adoração, ela não faz parte da vida cristã. Existe uma frase que fala isso, que a adoração, ela não faz parte da vida cristã. Ela é a própria vida cristã. Porque, muitas das vezes, o que falta, a pérola que falta no culto cristão, é a adoração. A pessoa que ela não adora, ela perde a motivação. O pastor que ele prega sem adorar, ele não sabe o que está fazendo na igreja. Vira um ritual, uma cerimônia. O cristão que está no culto ali, ele não está adorando, aquilo ali não faz sentido para ele, não tem motivação de estar ali. Então, tudo que a gente fizer, né, façamos para a glória de Deus. A adoração, ela é justamente essa conexão com o nosso Deus. Né? Tá. Pastor, deixa eu te perguntar. Temos alguns movimentos novos em relação a louvor, né? Tem essa fase worship agora que vem com Hillsong,
vem com Jesus Culture e algumas outras igrejas, né? Aí aqui no Brasil também está acontecendo muito isso. Eu percebo que na Ibapa, a gente lá, vocês, a gente, eu falo também, tem um pouco de louvor tradicional, tem um pouco desse louvor também, né? E eu vejo assim que os cultos lá, pelo menos, são bem libertos em relação a isso, né? E eu queria saber do pastor, assim, existem críticas das igrejas tradicionais em relação a esse estilo do louvor da Ibapa, que para mim é excelente, assim, para você ter comunhão com Deus, por ouvir diversas formas, tanto louvores tradicionais quanto contemporâneos, mas o pastor já foi criticado por isso, não? Sim. Nós sempre devemos, né, aí a gente entra numa outra área que é uma outra, mas está atrelada também. A gente estava conversando até então de adoração bíblica, né, o significado verdadeiro da adoração. E agora a gente entra numa outra questão, que é a teologia do culto. Qual é o tipo de culto que agrada a Deus, né? Deus, ele quer ser adorado dentro dos termos dele, né? Não da nossa maneira, como a gente acha melhor, mas dentro dos termos dele. Então, voltando aí para a questão do worship, né, que vem daquela origem em inglês, né, que é valor, né, o valor. O adorador, ele precisa valorizar a Deus, né? Então, quando o worship, que é essa nova tendência de apreciar o valor de Deus, né, nós temos o prós e o contra dessa tendência nova que está vindo aí. O prós seria isso. O worship, de uma maneira geral, direciona a adoração de uma forma cristocêntrica, né? Tendo Cristo como alvo da adoração. Então, as letras que são criadas são, normalmente, não letras antropocêntricas, que tem um Deus, que tem um homem no centro, né? Não são músicas que venham afagar o ego do ser humano, mas, normalmente, a música, o worship, essa apreciação do valor de Deus. Então, são músicas que nascem dizendo quão lindo esse nome é, maravilhoso esse nome é, o nome de Jesus, né? Então, é um tipo de música que direciona a adoração, louvor, inclusive, a definição de louvor, significa falar bem, bem dizer, elogiar, né? Então, o louvor bíblico, ele deve existir nesse sentido, de elogiar Deus, né? É todo voltado para ele. É diferente de algum tipo de umas tendências de músicas gospels que nós temos hoje em dia, que parece que no momento da composição é feito para afagar o ego do adorador, né? De quem está sentado lá, do espectador. Então, músicas que vem, você vai vencer, Deus é obrigado a te abençoar, né? Nós temos inúmeros exemplos, né, de tipo de música antropocêntrica. Então, ao invés de voltar o objetivo para Deus, se volta para o homem, né, de consolar o homem. Há momento na adoração para isso, mas o problema é um tipo de culto que se volta apenas para o homem, né, para as necessidades humanas, e esquece de adorar a Deus, né? Então, o worship, ele tem esse em favor dele, em favor dele, que é conseguir realmente direcionar o louvor para quem é devido dentro dos termos que ele quer, né? Que é ser adorado, os atributos dele, né, de Deus, tanto os comunicáveis quanto os incomunicáveis, né? Deus é onipotente, onisciente e tal, né? Elogiando Deus, quanto também tudo aquilo que ele faz, né? Por outro lado, essa tendência worship, ela vem depreciar um pouco, né, a criatividade. Então, a crítica que a gente tem ao tipo de música worship é que, artisticamente, ela veio a ser muito simplória, né? Então, você tem... A música, ela é feita por 3 elementos, né? O elemento melodia, harmonia e ritmo. Então, esse estilo worship, né, como aquela música lá, lindo, lindo, lindo és, né? Artisticamente, ela é empobrecida. Ela tem uma harmonia mais pobre, ela cai, a própria letra dela, muitas das vezes fica girando num ciclo
Gira, né? Vicioso, um ciclo vicioso, parece que muitas das vezes muito iguais uma das outras. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê que os compositores buscavam criatividade, né? Davam mais ênfase a uma riqueza composicional, né? Tanto melódica quanto harmônica, quanto em termos de ritmo maior. Então, essa é uma crítica que a gente traz ao Ortiz. Eu também acho assim que algumas letras elas não têm muito conteúdo, né? E alguns cultos também desse estilo, eles são muito feitos para salvação, né? Para conversão, para a pessoa aceitar Jesus, mas depois não se dá uma continuidade nisso, né? Também eu percebo isso nesses tipos de culto, né? O que o pastor acha? A igreja, ela tem que ter sempre uma visão trifocal em tudo que fizer, 3 focos, né? Olhar para cima, que é a questão da adoração, olhar para cima. Deus, ele deve ser o centro, os holofotes devem ser voltado para Deus, voltado para Cristo, né? Teocêntrico, cristocêntrico, mas a visão da igreja também tem que estar para dentro, em questão de edificação, né? E também para fora, que é a questão do evangelismo. Então, um dos estilos que estão fugindo, né, sumindo, raros, quase que extintos, são louvores voltados para evangelísticos. Então, no passado, nós tínhamos lá, né? Nós tínhamos cânticos evangelísticos no passado, né? Solta aí. Deixa eu lembrar de um cântico evangelístico aqui. Aquele Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver, né? Um cântico que está dizendo sobre transformação de vida, né? Então, é uma visão para fora, que é o grande conceito da igreja, né? Chamados para fora. Então, de uma forma geral, a música, quantos aí que se converteram ouvindo uma música dessa, que falava sobre uma transformação de vida, e é uma dos objetivos da música. A música, ela também toca o coração e evangeliza. Muitas das vezes uma música vai evangelizar de um modo, vai tocar o coração de um modo muito mais fácil do que 30 minutos, 1 hora de pregação. Verdade. 3 minutos de estudo que o pecador está precisando ouvir, né? Então, a gente observa isso aí, né? Louvor de hoje. Essa época aí desse louvor, a época do Vencedores por Cristo, né? Eu já achava eles muito ousados, né? Para aquela época, cantar um louvor com estilo MPB, naquela época deveria ser um escândalo, né? Para as igrejas, assim, né? Só que tocam muito no coração, né? Mas eu queria falar com o pastor aqui o seguinte, um assunto aqui agora. Eu vejo muito aquilo que o pastor falou, falta de conteúdo no louvor. Ou o pastor usou algumas expressões aí, de Deus vai me abençoar, algumas coisas desse tipo, né? E, por outro lado, tem a música secular, que eu não sei quanto pastor, mas eu não gosto de usar o termo secular, porque muitas músicas que não são músicas, nem que falam de Deus, mas se parecem mais com louvor do que muitos louvores. Né? Ou então, você consegue, em algumas músicas, ser tão sincero com o seu coração, mais do que em muitos louvores. Então, eu não sei se existe essa separação de secular ou não, porque você vê que existem músicas com os homens se expressando muito mais sinceramente do que muitos louvores que não têm conteúdo, né? Eu, por exemplo, eu vou fazer a pergunta para o pastor, uma pergunta assim, muito assim, eu espero que o pastor responda para eu não ficar em maus lençóis. Mas quem ouve música secular desagrada a Deus? Porque se o senhor falar que desagrada,
eu dancei na situação já, porque eu gosto de música mais antiga, de um rock mais antigo, de um The Smiths, de um Pearl Jam, de um AM, sabe? Eu ouço mesmo. Agora, como é que fica o Rodrigo nessa situação? Ó, Rodrigo, você tá fora, cara, você dançou, e aí? Isso. Então, a gente precisa entender que no pecado original, né, a imagem, a imago Dei, né, que é a imagem de Deus no ser humano, não foi totalmente retirado. Foi apenas maculado. Foi maculado. Isso é gravíssimo, mas foi manchada. Mas a imagem de Deus continua ali. Algumas características são comuns a todos os seres humanos, né? A gente pode ver, por exemplo, aquela capacidade de Deus criar, né, o poder criativo de Deus, foi concedida ao ser humano. Né? Então, independente se o homem é regenerado, nasceu de novo, se é convertido ou não, a imago Dei continua ali, ainda que manchada, mas está ali, o poder criativo. Então, nós vemos compositores, né, dentro da MPB mesmo, a gente tem inúmeros exemplos, Tom Jobim, Caetano Veloso, Chico Buarque, tantos, né, bons exemplos de imago Dei que estão operantes, né, que ele continua criando. Né? Agora, por outro lado, nós temos tanto música secular, só para a gente poder identificar, né, mas uma música não sacra, nós temos também uma música não sacra de má qualidade, com conteúdo pejorativo, negativo, ruim. A gente tem também uma música popular muito voltada para a sensualidade. Né? Eu estava pesquisando um pouco e vi um movimento satanista que está crescendo cada vez mais, né? São os luciferianos. Né? Se você ouvir tanto a música que eles fazem, quanto a adoração deles, né? E o grau de exigência de adoração a Lúcifer, é uma coisa que a gente fica de boca aberta. E a gente sabe que a música secular existe satanismo, sim, não nego isso. Existem músicas que são usadas realmente com finalidade de desvirtuar o jovem, de incutir imoralidade no jovem. Pastor, tem realmente, por exemplo, a melodia, o funk, o rap, é muito difícil você conseguir ligar ela a Deus, apesar de terem muitos cantores, por exemplo, Pregador Lu, que você vê que é um cara que é servo de Deus, né? Mas é difícil porque tem tanta letra ruim no meio desses ritmos, funk, rap, de praticar maldade, de uso de entorpecente, que realmente cai nisso que o pastor falou, de manipular o jovem, as pessoas para o mal, para a sensualidade, né? Mas tem como você estar ouvindo uma música secular, ou uma música que não é um louvor, mas a letra ela ser tão assim íntima ou sincera que você fazer daquilo um louvor? Existe essa possibilidade? O que acontece, você tocou em alguns pontos com relação a ritmo, que são pontos polêmicos, né? Mas Satanás não criou nada. Então, em algumas gerações passadas, você até citou alguns grupos evangélicos, Rebanhão, né? Vencedores por Cristo, que eles foram satanizados, né? Colocaram a guitarra na igreja, colocaram a bateria na igreja, né? Então, se por um lado nós temos isso aí, né? Essas críticas duras, né, satanizando e tal, na verdade atribuindo uma autoria a Satanás que ele não tem, ele nunca criou nada. Né? Entendi. Mesmo nos céus, ele recebeu de Deus, ele não é autor de nada. Né? Então, Satanás, ele não é, a única coisa que ele é pai é da mentira, né? É da mentira. Então, a gente precisa desmistificar a questão dos ritmos, né? E atribuir a existência dos ritmos ao poder criativo que Deus concedeu ao homem. Então, todos os ritmos são... O senhor está falando isso, é uma grande bênção, viu? Porque traz libertação para quem vai ouvir isso, sabia? Porque as pessoas, elas são realmente, elas tendem a pensar não só nos ritmos, mas na música secular no geral. Eu até vi uma postagem na internet uma vez, comparando a letra do Legião Urbana, que fala de uma música que é só o amor, e comparando com uma letra evangélica que é um carrasco, assim, que é uma coisa horrível.
E realmente você olha para a letra do Legião Urbana e fala, puxa, fala muito mais de Deus do que essa outra música que é um louvor, né? Então tem essa situação que o pastor está falando, é muito importante para o pessoal saber. Eu não sabia disso, né? Assim, não é que eu não sabia, eu nunca tinha pensado nessa situação. Lúcifer não criou nada. Então, todos os ritmos, eles podem ser usados para adorar a Deus, para louvar a Deus, né? A questão de a gente aceitar um estilo, né, um gênero musical ou não, é estritamente cultural. Então, para mim e para você, nós ouvimos um funk, nós não somos da periferia, né? A gente não nasceu no morro. Então, é extremamente cultural. Então, não fala para mim, nem fala para você, mas certamente fala para alguém que nasceu no subúrbio, na periferia, né? E se fosse qualquer outro estilo de música, uma música clássica ou qualquer outra música, não falaria, né? Então, é muito cultural. Tem o reggae, né, pastor? Tem o reggae também. Às vezes eu ouço uns reguinhos lá na Ibapa, eu fico assim, eu gosto demais, porque eu gosto muito de reggae, Você pega a letra, por exemplo, do Bob Marley, ele não atribui Cristo mas nas letras, mas ele louva a Deus em muitas letras também, né? Então é um ritmo que também me atrai bastante. Exatamente. Então existe dentro da igreja uma satanização também de músicas de origem afrodescendentes, né? De uma cultura afro. Isso acontece. Uma resistência maior de tocar um samba, né? De repente, quando ele toca um samba, o coração já se fecha, né? O coração do crente dá aquela fechada assim, e aí o pé já fica mais cerrado. E tem uma questão para não sambar, né? Para não mostrar suas origens, né? Para não ser tentado. Segura o pé, né? E tudo mais. Então, além dessa aversão a músicas de origem, né, afrodescendentes, nós temos, inclusive, uma desvalorização de gêneros nacionais. Então, baião, ritmos que são nossos, né? A gente tem uma aversão. E nós temos uma aceitação muito maior de abrir o coração e receber aquilo que vem de fora. Parece que aquilo que vem de fora é melhor, né? Nós temos essa dificuldade. Então, você tocou aí no assunto de músicas mais tradicionais, mais conservadoras, como cantor cristão, como harpa cristã. É muito importante a gente ter um culto, um tipo de adoração, né? Contextualizada, mas ao mesmo tempo contemporânea, né? Isso é uma outra coisa que a gente briga lá na Ibapa. Os jovens falam assim, mas por que a gente vai tocar cantor cristão? Né? Por quê? Não, porque a gente não quer ser esquecido. Tudo que está tocando hoje, um dia vai ser passado. O worship vai ser passado, né? O Fernandinho, o Hillsong, tudo isso um dia vai ser passado. A Gracinha, a Glorinha, né? O seu filhão aí, o Guilherme, né? Vai dizer, mas pai, você tocava isso na igreja, isso é muito velho, isso é antiquado. Então, a gente não quer ser esquecido. E também a gente não quer, para a gente não ser esquecido, a gente precisa criar essa cultura de olhar para o passado e valorizar aquilo que no passado foi feito de bom, né? Então, eu percebo isso, que lá na Ibapa, vocês sempre começavam com um louvor mais tradicional, né, do cantor cristão, depois iam misturando um pouco, né? Porque o culto ele precisa ser para todas as faixas etárias. Vai ter um mais antigo lá que vai sentir saudade de cantar um cântico como a gente cantou ainda há pouco. Com certeza. Mas vai ter outro que quer ouvir uma música que saiu ontem na rádio. Então, o culto ele precisa ser equilibrado. Não é? Tem um livro que fala sobre isso, que é muito interessante, né? Em que ele faz um contraste, né? O culto, a adoração, de forma geral, transcendente, que é essa ideia de olhar para Deus como um grandioso, mas ele é imanente, ou seja, ele atua na nossa história, ele é nosso paizinho querido, que nos dá um abraço. Então, ele é tanto cabeça, o louvor é cabeça, tem que falar na mente, tem que ter conteúdo bíblico, tem que ser, mas também tem que ser coração, emotivo, né, para a gente poder sentir realmente a presença de Deus, né, interno, externo. Então, o senhor está falando assim que não é isso que eu estou entendendo, que o louvor não é só transcendência, mas ele é emoção também. É isso? Ele é emoção também, né?
o louvor ele precisa ser vertical, né, como a gente falou aqui, né? O louvor que visa Deus, mas também um louvor horizontal. A gente vem a promover comunhão, né? Tanto no vertical quanto no horizontal. Então, um culto equilibrado, né? Culto que seja tanto contemporâneo, né? Mas sem deixar a história para trás. Agora, nisso tudo que a gente está falando, Rodrigo, por isso que é tão polêmico, é tão difícil, né? É um assunto tão rico, tão vasto, a gente não vai esgotar hoje sobre esse assunto aqui, mas você está observando que o cristão, ele tem que ser beriano, tem que ser um cristão de Bereia, mais nobre que os demais. Ele tem que ler tudo, né? E reter o que é bom. Ou seja, ele tem que ter uma peneira. Ele tem que olhar a música secular e filtrar o que é bom e deixar o que não é para fora. Porque se você encher o teu coração com aquilo que não presta, com aquilo que vem trazer rebeldia, desobediência a Deus, imoralidade, aquilo que vem contrário à palavra... Angústia, tristeza, né? Exatamente. Aí você vai ver a questão da melancolia das pessoas, aquelas músicas que são sofrência, né? Eu fui para o norte lá, toca sofrência... 24 horas por dia, 25 horas por dia toda sofrência. E aí você vai olhar lá o alto índice de suicídio, de divórcio, de separação, de traição. Isso é uma outra coisa interessante, que a música, ela exerce uma influência muito grande nas emoções. E ela pode ser tanto um instrumento para o bem quanto para o mal. Ela pode ter, o senhor está falando que ela pode ter um impacto social localizado também, né? Cultural, né? Tem uma frase que fala assim, se você quiser conquistar o coração dos jovens, não crie um jingle, né? Uma propaganda. Escreva uma música, né? Então, a música, ela arrasta uma multidão, ela é capaz de arrastar a multidão, ela é capaz de fazer com que os seguidores daquele artista se vistam igual, falem igual, se tornem igual ao ídolo que segue. Então, esse é um problema com relação à música secular, não é problema, mas é filtrar o que a gente ouve. Porque, normalmente, você vai se parecer com aquilo, ou aquele a quem você adora. Então, os jovens começam a se vestir igual, já entra para aquelas tribos urbanas, né? Tudo, né? Então, nós nos tornamos iguais àqueles que nós adoramos. Então, se eu estou em busca da adoração genuína, adorando a Cristo, a Jesus Cristo, eu tenho a tendência, então, de ser mais semelhante a Ele, do seu caráter, da sua obra, né? De bondade, de amor. Então, essa questão nunca pode sair de vista, né? E que a gente precisa ouvir a música secular com filtro. Com filtro. Que é bom. Da mesma maneira, use esse filtro para a música evangélica. Também para a música evangélica, exatamente. Muito lixo gospel por aí. Tem música evangélica que é pior do que a música secular. Então, esse filtro tem que ser tanto para um quanto para o outro, né? Então, pastor, tem uma banda que a gente já conversou nas nossas conversas de amizade, que é em comum entre eu e você, que é o Catedral, né? A gente gosta muito do Catedral. Sim. E parece que eles começaram assim, eu não sei nem se daria para usar alguma música deles em cultos, porque não parece que são músicas para serem usadas em cultos. Eu gosto muito, desde dos discos mais antigos quanto as músicas atuais. Para mim, não há nenhuma distinção. Mas dizem que eles deram uma debandada para a música secular. Eu também não gosto de falar música secular, também não gosto. Mas, para mim, eu não vejo problema no estilo que eles tocavam antes e no estilo que eles tocam agora. Mas o que o pastor acha disso? Então, tem um pouco de cultural nisso também. Nos Estados Unidos é muito comum um cantor de música popular, vez por outra, introduzir no seu repertório uma música evangélica, música gospel. E vice-versa, um cantor gospel que, de vez em quando, coloca uma música secular no seu repertório, uma música popular no seu repertório. Já o gospel brasileiro, né, a música evangélica, de uma certa maneira, nós temos essa exigência, e eu acho que até é válido essa exigência de que o adorador, né, o levita, né, aquele que canta, né, realmente opte, né, por uma vida de consagração total, né, a Deus. Então,
é essa ideia de que não impede que eu vá falar sobre outras coisas, né? Falar sobre a natureza de Deus e tudo mais, mas sempre está na mente ali do cantor essa questão de levar glória a Deus, né? Então, uma coisa interessante que a gente falou aí, durante a nossa conversa, do dom natural. A pessoa que nasce com um dom natural, ela normalmente, ao longo da sua trajetória, da sua carreira, ela vai compor músicas para a sua própria glória. Então, os grandes compositores que a gente traz na mente aí, essa é uma diferença grande entre a música popular, de uma forma geral, e a música sacra, né? A música gospel voltada para Deus. Está na sua origem, né? Normalmente, quem compõe uma música popular, normalmente, não está compondo com a finalidade de ser uma adoração a Deus, propriamente dito. Ela está, talvez, ali compondo para fama, para ganhar likes, seguidores, dinheiro. Existem outros propósitos. Então, na origem da música popular, tem isso aí. Agora, uma coisa interessante é que quando essa pessoa que tem um dom natural e ela nasce de novo, ela passa por um processo de conversão, e aquele dom natural se transforma num dom espiritual. E ela começa a compor não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. Então, tudo muda. E, na verdade, a verdadeira música, a música do Éden, a música dos céus, acontece quando é direcionado, desde o seu berço, da origem, para Deus, para a glorificação de Deus. Né? Então, se tratando do Catedral, eles viveram essa guerra interior, né, que todo músico vive, né? De que tipo de música eu deveria fazer, né? Será que para fazer sucesso eu vou ter que abordar outros temas e tudo mais? Então, eles tiveram esse momento de uma vida de produção artística, né? Buscando reconhecimento artístico nas suas composições, e eu não sei como é que está agora, se eles voltaram, né? Mas o tipo de música que o Catedral fazia, bem como outros também, eram músicas para pensar. Músicas para pensar, né? As letras não eram muito diretas, né? Pelo ser psicólogo e tudo mais. Então, é verdade. Estava ali, né, compenetrado, pensando e falando profundas, né? Ele vai falar de oração, ele fala uma bolha sobe do fundo do mar. Uma palavra... Mas eu cantei isso na igreja, viu? Eu sou da época que eu cantei isso aí na igreja. Eu sou nessa época aí. Essa música estava bombando e a gente cantou essa música. Ninguém entendeu nada, mas eu vi lá. Ninguém entendeu nada. Cantando, aquele cri, cri, cri no culto. Ninguém entendeu nada, ninguém deu glória, ninguém deu aleluia, mas cantou-se na igreja lá. Eu sou dessa época aí, você deve ser também, né? Eu sou também. Eu não era da igreja, mas eu ouvia Catedral. Eu ouvia Catedral. Pastor, está chegando aí a 52 minutos. Eu não queria perguntar agora, mas eu queria falar só a respeito da IBAPA, que tem um instituto musical, né? Exato. Então, a IBAPA tem um instituto musical, e eu queria que o pastor falasse, porque muitas pessoas podem se interessar depois dessa entrevista, e aí eu vou dar o contato do pastor, e aí a gente começa a aprender música. Eu não sei se no meu caso, eu acho que não vai resolver instituto nenhum, que eu não vou conseguir aprender. Mas para outras pessoas, eu acho que resolve. Vou até fazer a propagandazinha aqui. A gente tem no coração esse desejo de não pegar apenas as pessoas prontas. Não é muito fácil pegar pessoas prontas, até porque eu não sou pronto, né? Outras pessoas investiram na minha vida, professores. A gente está ainda em processo de formação, nós estamos nos formando a cada dia, né, como cristãos, como adoradores, sempre aprendendo como melhor agradar a Deus, né? Então, encontrei ainda há pouco, no caminho para cá, um casal de cristãos, né, que gostam de cantar, de tocar. Eu falei, ei, vocês já estão tocando na sua igreja? Eles falaram assim, não, a gente não passou no teste, né, para termos ministros de louvor lá, a gente não passou no teste, a gente está no padrão de qualidade abaixo do esperado, a gente tem que correr atrás e tal. Eu falei, poxa vida, ó, se todas as igrejas mandassem para a gente esse povo, a gente recebe para então, pastor, na vida deles. É um pouquinho cruel, né? Porque o senhor não falou, não, então vamos mandar IBAPA, então. Não pode mandar aqui para o Instituto IBAPA. Pessoal que não serve aí no teu
no teu louvor, pode mandar para Ibape, porque a gente ensina música para eles, né? Mas, assim, há mais de 10 anos que a gente está ensinando música, adoração aqui em Guaratinguetá, né? É difícil, porque nem todos estão interessados, têm esse compromisso, né? Essa vocação. Tem uma outra questão que é a vocação, que é o chamado de Deus para isso, né? Você sente um impulso muito grande de trabalhar e de servir nessa área. Uma coisa importante da música é que a música ela é um dom de serviço. Ela não é uma posição de status. Você não vai se tornar o centro das atenções na igreja. Não, é um serviço como qualquer outro. É um serviço como a faxina, é um serviço como ser porteiro. Está servindo as pessoas espiritualmente, né? Exatamente, né? Então, se você tem esse desejo, né, de servir ao reino de Deus, a servir ao próprio Deus, né, empregando esse teu dom natural ou espiritual, né, dom de serviço, sente esse impulso grande, não desista, né? Tenha persistência, perseverança em trabalhar o seu dom, né? Então, pensando nessas pessoas, originou o Instituto Ibapa, né? O Instituto Ibapa, então, nós estamos ensinando lá teclado, né? Dividido em teclado básico e teclado intermediário, né? O básico é o pessoal que está começando bem do início, né? E o intermediário é o pessoal que está um pouco mais avançado. Nós ensinamos lá também a adoração bíblica, que a gente conversou um pouquinho hoje, bem rapidinho aí, mas a gente estuda 6 meses, o curso inteiro dura 2 anos, né? Mas 1 ano estudando sobre adoração bíblica, 1 ano estudando sobre teologia do culto, né? As formas, as partes que constituem o culto, né? O ofertório, a oração, a exposição da palavra, a ministração da palavra e também o louvor. Qual parte do culto é o mais importante, né? O pessoal fala, quando vai pregar, o pastor diz assim, agora Deus vai falar conosco, né? Porque a palavra será pregada. Será que Deus vai falar só ali, naquele momento? Ou será que Deus já está falando desde quando começou o culto, Deus já está falando? Eu queria, pastor, até me desculpar com os irmãos do canal e essa entrevista também, porque a gente não está se aprofundando em nenhum desses temas que o pastor falou. Eu preparei uma entrevista bem sem conteúdo e rasa, mais para mostrar para o pessoal que assiste o canal a multiforme operação de Deus no louvor, né, essas barreiras religiosas que se criam, essas acepções religiosas que se criam, é mais para isso, mas eu gostaria de outras entrevistas, a gente começar a se aprofundar mais, né, porque eu sei que o conhecimento do pastor em relação ao louvor é muito vasto, é muito amplo, né, mas a gente pode marcar outras vezes, né? Exatamente. Musicalização infantil, a partir dos 6 anos ali em diante, até 12 anos, musicalização infantil. Nós temos também aulas de violão e também a outra parte que é a de teologia. Então, uma grade curricular aí que estuda teologia básica ao longo de 2 anos. Então, eles que quiserem aí, estão dispostos a... musical, e tem na Ibapa o Instituto de Teologia, e o musical a partir de 6 anos, né? Isso. A partir, na verdade, não tem uma idade certa, mas a partir da alfabetização. Quando a criança ali já começa a ser alfabetizada, já está apta para começar o estudo de música. Então, gente, aí, pessoal do canal, está aí à disposição, pastor Linhares, quem quer aprender música, cantar, tocar, aprender um pouco da palavra, a Ibapa é o lugar correto, né, pastor? Amém. A gente vai ser um facilitador aí para os irmãos, né? Podendo contribuir com um aprimoramento, independente da sua denominação. Nós temos irmãos de outras denominações, não pescamos no aquário de ninguém. A nossa ideia é aprimorar o músico para que ele seja útil onde Deus o enviar. Isso é uma coisa importante para os pastores ficarem tranquilos. Ninguém vai pescar no aquário. Às vezes eu vi o pessoal entrando lá na aula de teologia ou de música, gente que nem era da igreja, né? Sim, pessoas que são de outras denominações, né? Para afiar o machado, tá certo? Mas traz uma sensação de liberdade cristã muito grande, isso é muito bom, né? Afinal, o instrumento, para você ser um instrumento melhor nas mãos de Deus, né?
Pastor, eu queria que o pastor desse as considerações finais, aí depois eu também encerro falando alguma coisa, mas se alguma coisa que o pastor sentiu que passou batido na entrevista, que o pastor queira comunicar ao pessoal, pode falar. O desejo do nosso coração, de uma forma geral, é que a igreja do Senhor seja avivada, né, por meio dessa conscientização de que a adoração não faz parte da vida cristã. A adoração, ela é a vida cristã. No momento que nós entendemos que tudo que a gente faz para Deus, como a gente leu lá em 1 Coríntios 10, 31, tudo que façais para a glória de Deus. Então, nós encontramos a verdadeira existência, a nossa existência. Nós existimos para glorificar a Deus e para nele nos alegrarmos. Né? Nós podemos ver isso lá em Isaías, capítulo 43, versículo 7. Nós fomos criados para a sua glória. Então, o desejo do meu coração é que todos, indistintamente, venham a reencontrar o prazer de por meio da adoração, né? Sentir prazer e se alegrar em Deus. Né? Através da adoração, meus queridos, nós alegramos o coração de Deus, Deus se alegra em nós nos aproximamos de Deus, nós afugentamos o inimigo, nós somos ministrados no nosso coração. Então, a adoração é o grande canal para que nós possamos ter uma vida cristã motivada, né, entusiasmada. No momento que o nível de amor, de adoração, está em declínio na sua vida, você fica, então, desmotivado, você cai num ritualismo, numa cerimônia, você não sabe o que está fazendo ali. Você não sabe por que está orando, por que está pregando, e o que está faltando é uma consciência de adorar. Pregue para adorar, sirva o próximo para adorar a Deus e agradá-lo e obedecê-lo, amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar. Lave a roupa adorando a Deus, faça faxina adorando a Deus, louve a Deus em tudo que fizerem em sua vida. Deus o abençoe. Parabéns aí pela iniciativa do nosso irmão Rodrigo, Café com Verdade, em abordar um tema tão crucial, né, para os nossos tempos, e tão debatido aí, que possa trazer um esclarecimento maior para os ouvintes. Amém? Pastor, eu agradeço de coração mesmo a nossa amizade, essa entrevista. A nossa intenção no canal é que as pessoas elas saibam, elas tenham mais conteúdo sobre tudo no reino de Deus, né? Aquilo que o pastor falou agora no final, de entrar num automático, né? Que as pessoas elas não entrem nesse automático, elas não só comecem a sentir mais, ter mais sensibilidade, mas também abram a sua mente para a renovação do entendimento de tudo que está acontecendo no reino hoje, da forma como o Espírito Santo tem agido. Então, o canal, a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, de mostrar o que o Espírito Santo tem feito hoje. Então, por causa disso que a gente coloca várias entrevistas. E, pastor, como foi importante a entrevista de hoje, assim, espiritualmente falando, para as pessoas que vão ouvir, vai ser muito esclarecedor, vai ser um alimento espiritual muito bom. Então, eu quero agradecer de coração a nossa amizade, quero agradecer de coração esse tempo que a gente ficou, um pouquinho mais de 1 hora, e agradecer mesmo a IBAPA, aos irmãos da IBAPA, um beijo para todos aí, né, muita saudade, um abraço para todos os irmãos. E então, encerramos assim, pastor. Amém? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau.